Eu não disse que a gente voltava rapidinho, pois é, já estou aqui no nosso sofá com a minha Jana linda, maravilhosa. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Desica. Que coisa boa, né? Começar a segunda falando de segundas chances. Segunda chance. Por quê? Eu sou psicóloga e uma coisa que eu acredito é na mudança. Olha, as pessoas mudam. Então, você sempre diz aqui assim o seguinte, comportamentos a gente consegue mudar. Sim. Aprendi? Aprendi. Aí, o que é que a gente pode pensar quando diz assim, me dê uma segunda chance? Mentiu, traiu. O que mais, Jana? O que é que tu acha que geralmente as pessoas pedem uma segunda chance? Traição e mentira, né? Decepção. Decepção. Né, às vezes pega no celular uma conversa que você diz, não tava fingindo que era santo até agora e tava dando em cima da menina e eu não tava sabendo. Ou vice-versa. Quando eu acho que quando as pessoas chegam no seu consultório, elas querem que você resolva a vida delas, né? Sério? Já chega dizendo assim, aí, Janaína, eu dou ou não a segunda chance? E aí eu tenho que contar primeiro essa notícia. Conta. Eu não consigo resolver a vida de ninguém, é a pessoa que tem que decidir, né? Mas vamos pensar, a questão do erro. Tem dois grandes erros, tá certo, Desica? O por engano, né? Então vamos dar um exemplo claro. Estou dirigindo, vou passar no sinal, o sinal amarelou. Na minha cabeça, eu avalio que aquele tempo eu consigo passar. Isso pode acontecer e dar certo, ou minha avaliação pode acontecer e dar errado e eu causar um acidente. Então, esse erro foi um erro por engano, por uma interpretação errada que eu fiz daquela situação, tá certo? Então, esse erro pode acontecer nos relacionamentos. Você chegou aqui e alguém tirou sua mesa do lugar, sua mesa de trabalho do lugar. Porque a pessoa diz assim, eu imagino que ela não vai ligar não, porque se fosse comigo eu não ligaria. De repente, teve uma interpretação de um fato que foi um engano. Esses são mais fáceis de perdoar, porque a pessoa pode explicar o que aconteceu, mas mesmo assim, quem está do outro lado pode dizer assim, foi falta de consideração, foi o acidente do sinal pode ter sido grave, ou seja lá o que for, né? Falei na internet, isso para mim é uma bobagem. Sim. Pode entender de formas diferentes a mesma situação. E o segundo é o erro de fato. Então, estou lá na minha avenida, o sinal fechou e eu decidi que eu vou passar no sinal vermelho. Então, eu estou quebrando uma regra, um combinado. A gente precisa atentar para esse erro. Se foi uma vez só, a pessoa estava com a cabeça longe, teve um problema naquele dia, não estava prestando atenção, tanta coisa externa que pode ter movimentado aquele impulso, que a pessoa diz, não, tudo bem, a partir de hoje eu vou ficar mais atenta. Eu aprendi com esse erro. E quando o sinal tiver amarelo, não passo eu nunca já mais. Nem passo. Não é assim? Então, o objetivo é esse. Então, primeiro, a gente entendeu que tem um erro por engano de interpretação e o erro de verdade. Tá. Primeiro, o primeiro é mais fácil perdoar. O segundo, quando é só uma vez, aconteceu um evento, eu me arrependi. E não fiz mais. Entendi que fiz errado e não faço mais, ok. Esse exemplo do sinal me pareceu muito fácil. Acho que a dificuldade é quando a gente realmente leva para a nossa vida, né? No dia a dia. Sim. Porque eu acho que nós somos pessoas que naturalmente somos desconfiadas. Então, quando alguém... Por mais que às vezes a gente erra um bocado com várias pessoas, mas é como Jana falou, na cabeça da gente, talvez, a gente possa pensar, nossa, mas isso para mim não tem valor nenhum, que besteira. E para o outro pode ser uma coisa muito grandiosa, né, Jana? E é isso. Vamos para as perguntas? Vamos. Que a Lídia Oliveira mandou textão, viu? Mandou textão. Foi. Meu esposo e eu estávamos passando por um momento delicado. Descobri nessa época que ele conheceu uma colega de trabalho, chegaram a conversar, mas ela não quis, por saber que ele era casado. Bacana, ganhou um ponto. Só que aí depois conversamos e dei uma segunda chance. Só que essa decisão não está me fazendo bem, pois fico me perguntando, onde está o amor que ele dizia sentir por mim? Ele jura que nem fala mais com ela no trabalho, mas não me sinto confortável. Observação. Ele insistiu bastante para ela aceitar suas investidas e ele só parou porque eu descobri. Então vamos lá, recapitulando. Ele era casado, estava dando em cima da colega, a colega não aceitou porque ele era casado, bacana. E aí ela disse, não, tudo bem, já que não consumou o fato, vou perdoar. Só que ela disse que não está conseguindo digerir isso muito bem, Jana. Isso, então vamos lá. Lídia, primeira coisa, né? Quando a gente decide alguma coisa, a gente tem que mudar o comportamento. Se você entendeu que quer ficar com ele, que quer dar essa segunda chance, então você precisa mudar teu comportamento. E se você não consegue, avalia se realmente você quer ficar com ele. Ele, por sua vez,
Não evoluiu porque ela disse que descobriu. Se isso foi a primeira vez, então aquela história do erro, a oportunidade, alguma coisa que chamou muito a atenção, e pode ser que nunca antes aconteceu e que a partir desse fato, de fato, não aconteça mais. Então ela precisa, se deu a segunda chance, ser coerente com o comportamento. Você já disse aqui também, Jana, que perdoar não é esquecer, não significa esquecer, mas é viver uma vida a partir daquele momento pra frente, Isso. não ficar remoendo. Isso. Não pode passar nenhuma, nem duas vezinhas na cara. Mas tu não fez aquilo, tu não é um nojento? Eu lembro, tu acha que eu tô doida que eu não lembro, não? Tem que, nem já, uma, duas vezinhas. É porque isso pode tornar-se um hábito de ficar passando na cara. Aí vai e aí desequilibrar. Vai ser o contrário. A pessoa que vai dizer assim, eu não aguento mais, então eu não te perdoo. Então vai-te embora, condenada. Não aguento mais. E aí, né, eu acho Mas que sabia que eu acho que em situações como essas, como no caso dela, ela tipo tá querendo desapegar, mas não consegue. Eu acho que ela tá pensando, se eu soltar, a outra vai pegar e eu não quero que ele pegue. Então, tu entende? Né? Talvez ela nem esteja tão mais ali à vontade com o marido, mas só pela, sabe? Não vai não, filho. Às vezes as pessoas se seguram com isso, não se seguram não, Jana? Pode ser, mas veja só, se ela entende que perder vai ser prejuízo para ela, então há um sentimento e há uma relação que foi construída e que é boa, né? Tá. Porque senão ela dizer, não há prejuízo para mim, então vamos deixar para lá. Então vamos para a próxima. Voltei com o meu ex depois de uma longa separação e me arrependi muito, pois perdi completamente a confiança nele e me sinto muito insegura, pois ele voltou pior do que antes. Olha, Janaína, eu fico com o pé atrás porque eu não vejo... Quer dizer, existem alguns casos que a gente sabe de pessoas que voltaram e a vida viveu tranquila, né? Seguiu tranquila. Mas a maior parte é assim, é a desconfiança que fica e diz, voltou pior do que era. A gente precisaria saber como era ele antes, aquilo. Se foi era ruim e ficou pior. Se foi um comportamento, ou se já tinha um padrão de várias traições, ou seja lá o pior que ela fala. Eu não sei o que é isso, o pior que ela fala, né? Se é namorada, Sim. se é mentira, se é amante, eu não sei o que é. Então a gente precisaria saber qual era a frequência. E aí ela disse que passou um longo tempo separada. E aí o que acontece quando a gente decide tentar novamente? Precisa de um acordo, de termos para essa decisão. Olha, eu estou voltando, mas os meus termos são esses. Você aceita? Aceito ou não aceito? E aí você decide se você quer ficar ou não. E agora, para encerrar, ela tá do outro lado. Foi ela quem traiu. Ela disse o seguinte: traí meu namorado por falta de amor e carinho. Ele não tinha tempo para mim, me culpa pelo fato de ter traído ele. Não acredita na mudança. E aí, Jana, acontece isso da traição ser a culpa do outro? Deixa eu dizer, pode explicar, né? Explicar que ela estava se sentindo sozinha, estava se sentindo carente, explica. Mas a decisão do comportamento não foi uma coisa que justificasse por conta disso. Porque a gente vê várias pessoas, né, que ficam mais sozinhas, mais carentes, que até reclamam, mas que não traem. Então pode explicar a situação, mas não justificaria o comportamento. Mas foi um erro, e aí a gente pode pensar, tá tudo bem, porque vários homens traem mulheres, e as mulheres hoje também traem os namorados, os maridos, né? Ela está sendo corajosa de dizer aí. E se a mulher tem a capacidade de perdoar, por que não o homem tem a capacidade de perdoar? Quando ela fala da história da culpa, talvez seja essa história que ele está muito inseguro e aí fica dizendo, mas você fez isso, mas você talvez fez ele esteja pensando, eu continuo não dando carinho e nem tendo tempo, então ela vai me trair de novo. Será? Pode ser ou também. Ou então, e se eu já era assim e aconteceu, e se eu ficar bom? Sim. Será que não vai acontecer? E aí passa várias coisas na cabeça da pessoa nesse sentido, porque tem medo que o processo continue ou aconteça de novo. Aí precisa conversar e colocar alguns acentos aí, né? Organizar as coisas para que isso possa dar certo novamente. Janaína não pode resolver a vida de ninguém. Eu vou resolver agora. Não volta não, porque depois o negócio... Olha, Janaína, é difícil encontrar o caso, situações que o povo quando volta vive bem. Eu acho que a pessoa tem que ser muito evoluída espiritualmente, psicologicamente, para seguir em frente e não ficar desconfiado. Se você conseguiu, que bom, parabéns, seja feliz. Mas eu acho assim que cristal quebrado não cola jamais. Eu posso dizer uma coisa sobre esse cristal, trazendo para a psicologia, né? Nós não somos como cristais. Tá. Cristal, ele é transparente. A gente tem um monte de coisinha aqui na cabeça que só a gente sabe, não Sim. tem?
Cristal é rígido, a gente é flexível, passa por coisas, é resiliente, cai, se levanta. E a gente termina sendo mais feito barro, que reconstrói, que ao longo da vida a gente vai mudando e vai mudando e vai mudando e vai mudando. Então, talvez dê certo. Pronto, então se Janaína está dizendo, ela sabe mais do que eu, então tente, mas depois não fique. É porque eu não consigo, então veja o que de fato lhe faz feliz e vai ser feliz. A gente tem tão pouco tempo, né, Jana, para viver veja feliz. Que a gente está diferenciando. Uma coisa é um erro, uma coisa é um padrão de comportamento. Aí fica mais difícil a mudança. @JanaínaGFW, vai lá no Instagram dela, seguir essa maravilhosa, que como eu sempre digo, os conteúdos por lá são garantidos e ajudam muito, né? A gente refletir, se entender, e isso é muito bom. Obrigada, viu, Beijo, Jana? obrigada, boa semana. Agora eu vou chamar ele que tá na maior conversadeira ali.